Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós iremos falar dos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais. Meu nome é Pedro e eu vou falar um pouco sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais. Bom, eles são um conjunto de orientações elaboradas pelo Ministério da Educação do Brasil para orientar a elaboração dos currículos escolares nas diversas etapas de educação básica, que incluem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Bom, os PCNs, ou Parâmetros Curriculares Nacionais, foram criados com o objetivo de fornecer diretrizes educacionais que contribuam para a melhoria da qualidade do ensino no país. Eles foram concebidos considerando diversos aspectos, como as características da população brasileira, os avanços da pedagogia e da psicologia educacional, além das demandas sociais e culturais do país. Essas diretrizes abordam temas como conteúdos curriculares, metodologias de ensino, avaliação, formação de professores, inclusão educacional, entre outros. No caso da dança, os PCNs fornecem orientações sobre como esse componente curricular deve ser abordado em cada etapa da educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Bom, eles não são prescritivos, ou seja, não são obrigatórios, mas servem como referência para as escolas e sistemas de ensino na elaboração de seus currículos. Eles foram concebidos para fornecer flexibilidade e autonomia às escolas, permitindo que adaptem as diretrizes de acordo com suas realidades locais e necessidades específicas. Em resumo, os PCNs são um conjunto de orientações pedagógicas que visam orientar a prática educativa no Brasil, promovendo a qualidade, a equidade e a relevância do ensino em todo o país. Bom, os parâmetros curriculares nacional da arte foram constituídos a partir de estudos e discussões que versaram dois aspectos básicos dessa área de conhecimento, que é a natureza e a abrangência da educação e da arte e as práticas educativas, que ocorrem principalmente nas escolas brasileiras. Bom, ao estruturar esse documento, os autores procuraram fundamentar e evidenciar as orientações para os professores, porque tanto no que se refere ao ensino e aprendizagem, como também à compreensão de como a arte pode ser uma manifestação humana. E na segunda parte do documento, eles estão destacando a da arte como nesse documento que visa destacar aspectos essenciais da criação e a percepção estética dos alunos, do modo de tratar a apropriação de conteúdos, a cultura do cidadão, formação do cidadão, as oportunidades de aprendizagem da escola, dentro e fora da escola, aprendizagem da arte dentro e fora da escola, mobilizando a expressão e a comunicação pessoal e ampliando a formação dos estudantes como cidadão, principalmente por intensificar relações dos indivíduos, tanto como no seu mundo interior, também no meio em que se vive, no seu externo. E como ele vai fazer isso? Basicamente através das 4 linguagens de artes, que são as artes visuais, que fala no texto, músicas teatrais, músicas e teatros, que também falam no texto, e principalmente o tema em geral da gente, da disciplina, que é a dança, que basicamente o professor encontrará questões relativas ao ensino e à aprendizagem de cada dessas artes linguísticas para conseguir tal objetivo falado anteriormente. E bom, como se entende a dança nesse documento? O texto ele meio que inicia que, embora que se tenha um costume de dizer que o brasileiro ele tem samba no pé, e que se aqui já se nasce dançando, e o Brasil é o país da dança, ainda existe muita dúvida e desacordo, e até mesmo falta de conhecimento a respeito da dança como um conteúdo escolar. E essa visão da dança é, consequentemente, de um pouco, na verdade, ela é ingênua, por não levar em consideração que a dança também é um meio de estudo, tanto social quanto antropológico, em relação à construção de um corpo em sociedade, que ela não é só em
encarregada de reproduzir, mas de instrumentalizar e de construir um conhecimento em dança por meio das danças com os seus alunos. O professor ele pode proporcionar parâmetros para uma apropriação mais crítica, consciente e transformadora dos conteúdos da dança na questão da vivência social do aluno. Outra coisa vista nesse documento é que a dança ainda é marcada por um senso comum, que é a tentação de encarar a dança como um divertimento, que é totalmente desprovida de conteúdo, que não consegue passar uma mensagem cultural que podem ser transformadoras tanto em vida quanto em convívio social. Na verdade, ela é regalada pela grande maioria de casos só vivenciadas em festas e comemorações ou imitações de modelos nas televisões, e frequentemente ignoram-se os conteúdos que a dança pode apresentar, socioafetivos, culturais, presente tanto no corpo como nas escolhas de movimentos, coreografia, no repertório, eximindo totalmente os professores de qualquer intervenção para que a dança possa ser dançada, vista e compreendida de maneira crítica e construtiva. Bom, e por fim, o texto finaliza falando uma breve passagem como: o corpo é conhecimento, é emoção, comunicação e expressão. Ou seja, o corpo somos nós e nós somos o corpo. Portanto, o corpo é a nossa dança e a dança é o nosso corpo. Bom, dá para se verificar que, por exemplo, que nossos alunos, que na verdade os alunos, graças à imensa variedade de conhecimentos vividos por eles, existentes nas sociedades em que eles vivem, darão um tempero às diferentes danças criadas até por exemplo, em grupo. O repertório cultural deles é muito vasto e isso vai enriquecer muito a aula. E esta grande riqueza é contribuição, acho que, da dança no processo educacional. A possibilidade de conhecer, reconhecer e imaginar a dança em diferentes corpos portanto, com diferentes maneiras de se viver em sociedade. Bom, falando sobre a educação física e a cultura corporal do movimento, uma coisa que não se nega é que a dança não é apenas movimentações, mas sim um ato cultural. E no texto ele destaca que o ser humano ele sempre produz uma cultura. Não existe um homem sem cultura, até porque no texto ele destaca que o homem é biologicamente incompleto sem cultura. E ele não sobreviveria sozinho sem a interferência de outra pessoa ou de um grupo que o ajude. E a cultura é exatamente isso. A cultura são interferências vividas por outras pessoas também, que fazem você ter uma nova suposição de algo. Sendo assim, a cultura destacada no texto a cultura é um conjunto de códigos simbólicos reconhecíveis pelo grupo, e é por intermédio desses códigos que o indivíduo é formado desde seu nascimento. Agora, já falando sobre a educação física, o trabalho na área foi dado também pela diferença e ressignificância da cultura corporal, mostrando sempre uma diferença entre um caráter do que seria lúdico para um caráter mais pragmático e objetivo da área. O texto também relata a facilidade de localizar em cada dessas modalidades descritas no texto, como o jogo, o esporte, a dança, a ginástica e a luta, os seus benefícios humanos e a possibilidade de utilizá-los como um instrumento de comunicação, expressão de sentimentos e emoções, além do lazer e da manutenção da melhoria de saúde. A partir disso, formular novas aprendizagens para a educação física escolar, novas propostas, eu digo. Agora, falando um pouco sobre a mídia e cultura popular corporal do movimento, é destacado no texto que desde criança nós somos capazes de produzir a nossa própria cultura, que no texto é até dito como cultura dos jovens, entre parênteses. E por meio da mídia e da comunicação, o texto cita como foi aumentado a propagação da mídia pela TV, seriados animados, filmes e etc. Também destaca no texto que
o tempo da época do texto já era mais antigo. Ele é de 1998, então muitas das mídias acabaram passando por diferenças. Antes eram mais pela televisão e hoje em dia a maior que tem sido feita são pelo YouTube e principalmente pelo TikTok. E a influência dessa mídia tá ligado porque os jovens eles passam muitas horas dentro desses telefones e olhando todas as coisas na mídia, criando a sua própria conclusão, sendo que na verdade a própria mídia cria sempre essa conclusão, fazendo com que as pessoas criem o seu próprio entendimento. Mas na verdade é tudo facilmente manipulável na internet. Porém teve seu lado positivo, que foi a propagação dos esportes, dança, luta, ginástica e muito mais, citados no texto. E também muito sobre a imersão virtual que se tem sobre isso, porque as pessoas de casa elas conseguiam prestar mais atenção sobre a dança e aprender algo mais, por ela estar mais simples de ser encontrada. E assim, nas atividades rítmicas, e principalmente nas danças urbanas, no pop, tinham muito o fenômeno de espetacularização dos videoclipes, com edições e velocidades alucinantes, com efeitos especiais, fazendo com que sua impressão seja direta com a realidade, sendo que, na verdade, se existe uma distância entre a prática real e a da dança virtual, entendeu? Mas foi bom esse destaque, já para levar o pessoal para esse pensamento mais além do que seria mais a dança. Bom, diante de tudo isso, a sua consequência para a educação física foi que, em primeiro lugar, os alunos eles possuem uma informação sobre a cultura corporal do movimento muito grande, em geral, sobre os esportes e até sobre a dança, principalmente. Exigindo que o professor ele sempre se mantenha atualizado sobre a mídia e que saiba que ela exerce uma função genérica sobre o conhecimento da cultura e que ela pode enriquecer ou até mesmo prejudicar a relação com o aluno, por conta da interpretação de cada pessoa sobre cada tipo de assunto que elas conseguem ver pela internet, que às vezes possui um assunto que é tendencioso, às vezes uma notícia falsa, que acaba complicando a vida do professor. E então ele tem sempre se estar atento sobre o que é que está rolando na mídia. Além de na internet sempre ser destacado o alto nível, e isso ser um problema nas escolas, já que muitas pessoas até chegam com questionamento de como vamos atingir o nível técnico dos astros de basquete americano ou qualquer tipo de referência de dança, tanto nacional quanto até mesmo internacional. Para o PCN de Educação Física, a dança se encontrará em atividades rítmicas expressivas, mas praticamente todas as práticas da cultura corporal de um movimento possuem expressividade e ritmo, sendo expressão práticas que constituem códigos simbólicos. Já o ritmo, desde a respiração até a execução de movimentos mais complexos, se requer um ajuste com referência no espaço e no tempo. Mas ela não tem só presente esses conceitos, como a intenção explícita de expressão e comunicação por meio do gesto na presença de ritmos, sons e da música na construção da expressão corporal. Além disso, é surpreendente o fato de a educação física, durante muito tempo, ter desconsiderado as danças brasileiras como a capoeira, o samba, o bumba meu boi, o maracatu, o frevo, entre outras. E é nessa diversidade cultural que caracteriza o país, que teremos um leque de possibilidades de aprendizagem, já que as produções da cultura popular são objetos de ensino e aprendizagem. Os conteúdos que podem ser abordados pela dança são amplos e diversificados, e podem variar muito de acordo com o local em que a escola estiver inserida. Sem dúvida alguma, resgatar as manifestações culturais tradicionais da coletividade, principalmente por meio das pessoas mais velhas, é de fundamental importância, uma vez que, ao longo da história, muitas danças foram deixando de serem praticadas. Outras foram mudadas com o tempo e, por fim, teve algumas que foram absorvidas por outros. Teríamos noção disso se o ensino da dança, antigamente, fosse levado tão a sério quanto é hoje. Muitas capacidades podem ser desenvolvidas na dança, que através dela e das brincadeiras, os alunos poderão conhecer as qualidades do movimento expressivo como leve, pesado, forte, fraco, rápido, lento, fluido, interrompido, podem perceber sua intensidade, duração, direção e analisá-la a partir desses referenciais. Importante também é a percepção de um momento muito especial na dança, que é o saber conviver com a sensação de liberdade que acompanha o exercício de criação, assim como também o exercício de conviver com um modelo pronto no desenho coreográfico, já que a dança trata-se de expressividade e ritmo. Faz-se necessário também
conhecer algumas técnicas de execução de movimentos e utilizar-se delas no exercício de seu potencial comunicativo. Ser capaz de improvisar, de construir coreografias, pode contribuir na adoção de atitudes de valorização e apreciação dessas manifestações expressivas.